E então, também estou bonita hoje? Diz ela pra ele. Fala, natalinos e natalinas! Depois de tanto vocês me pediram, eu resolvi trazer adiantado aquele manhwa da Sunho. Então é isso, bora pro vídeo. A história começa mostrando uma menina de pedra e ela diz: Olá, Jin Yong. Então o prota nos diz: trate todas as mulheres como pedra. E ele responde um olá seco para ela. Essa é minha crença imutável, diz ele. Lá no ensino fundamental, o número de vezes que eu fui rejeitado por garotas foi 20. A maneira como fui rejeitado era sempre diferente. E o meu eu jovem ficou profundamente ferido. Tadinho do prota, mané. Perdi minha confiança e comecei a pedir conselhos ao meu amigo imaginário. Eu fazia isso quando criança também, eu te entendo. Este é meu amigo imaginário. O nome dele é Jason. Tente pensar em todas as garotas como pedras. Esse foi o conselho que Jason me deu. E a partir daí comecei a praticar o controle mental. E após repetir isso por anos, por volta do meu primeiro ano no ensino médio, eu realmente comecei a ver as garotas como pedras. E mano do céu, olha o tamanho daquela pedra lá no final, mano. Caraca, o autor tirou onda aqui. O cara meteu uma pedra de alicerce na mina, mano. Tadinha. É louco. Ah, é mesmo, Jin Yong. Alguém chamava o prota. E o segundo conselho do Jason foi: não crie fantasias felizes. Então a garota pergunta toda radiante: Ei, você está livre depois da escola? Preciso de ajuda com os estudos. Então ele diz: só porque uma garota sorri pra você ou faz uma sugestão como essa, não se iluda achando que ela gosta de você. Então ele se desculpa e diz que está ocupado hoje. E se retira, e mano, olha o tamanho dessa pedra. Pedrada. Enfim, a história continua e ele diz: desde que comecei a ver as garotas como pedra, ficou mais fácil de falar com elas. Bem, faz sentido, porque você não precisa ter sentimentos por uma pedra, certo, Jason? E o Jason aparece e concorda, e mano, o cara tem simplesmente um mini Fred Mercury que fica no ombro dele. Insano isso, mano. Muito bom. Então Jason diz: mas estou um pouco preocupado que você nunca consiga namorar ninguém nesse ritmo. E ele fala: do que você está falando? Eu já tinha desistido disso, lembra? E ele diz: acho que você tinha razão. Ou melhor, acho que você tem razão. Então o prota diz: prefiro ficar assim, do que ser chamado de fracassado ou esquisitão. Então o Proca é foda, né? Então o Prota explica: faz quase 5 anos que comecei a ver as garotas como pedras. Então nem penso mais em namorar. Bem, se está de boa com isso, diz o Jason. E ele diz que sim. Porém, vemos que ele deixou o celular cair, pelo que parece. Então alguém chama ele. E essa pessoa estende a mão com o celular e diz: aqui, acho que você deixou cair, a moça diz. É seu, não é? E vemos uma bela de uma moça entregando o celular para ele. Então ele suspira, ele olha e então ele se dá conta. Hã? O quê? Por que ela não se parece como uma pedra? Talvez porque ela seja tremendamente linda, né, Protinha? Isso é ruim. Faz tanto tempo que eu não via o rosto de uma garota de verdade. O que eu faço agora? Primeiro, manter a calma. Tenho que manter a calma. Por que você não está dizendo nada? Diz ela. E ele: nossa, mas talvez seja porque não vejo uma garota de verdade há tanto tempo. Então, de repente, o prota dispara: você é muito bonita. E ele fica sem reação, porque ele não entende por que ele falou isso. E ela também fica sem reação pelo elogio. Mas com a voz embargada, ela diz: obrigada. Então ele pega o celular e diz: obrigado por pegar pra mim. E desculpa. E sai correndo, mano. Incrível. O que acabou de acontecer, ela pensa. E então vemos o nosso protinha dizendo: merda, Park Jin Young, seu idiota. Você acabou de dizer que ela é bonita para uma garota que acabou de conhecer. Isso é muito ruim. E se as pessoas começarem a falar sobre isso? Tu é o centro do universo, né, Protinha? Então vemos uns prédios e o Jason falando: digo, eu achei que foi bem fofo e charmoso, na verdade. E o Prota diz: de jeito nenhum. E o Jason rebate: não fique tão desanimada, amigão. E ele diz: isso é estranho, porque ela é a única que não parece uma pedra. Não sei. E o Jason diz: não tem como saber com certeza. Então, o que você planeja fazer agora? Se você deixar como está, rumores estranhos podem começar a se espalhar. E o Prota fica extremamente pensativo, pensando: algo assim vai acontecer de novo? Então, o nosso Fred Mercury diz: você treinou tanto, e se algo assim acontecer de novo? E ele pensa: estou ferrado. Então, pum, o Jason dá um socão na cara do nosso Prota. E ele diz: não perca a cabeça. Pense em um plano. Mesmo que você não saiba porque ela não parece uma pedra, você só precisa garantir que não vai encontrá-la, certo? Vocês estão em salas diferentes. Então, se você se esconder bem, provavelmente não vai encontrá-la. Então, o Prota pensa que isso é verdade. O Jason tem razão.
contanto que eu a evite, não terei que ficar agindo, ou melhor, agitado de novo. Vemos uns prédios e vemos aquela moça. E ela diz, o quê? Nos encontramos de novo? Você lembra de mim, certo? E o prota já fica todo quebrado, sem entender. E ele diz, eu já me encontrei com ela. E o Jason, o que eu faço? Ou melhor, ele pergunta pro Jason, né, o que ele faz? E o Jason apenas diz pra ele se acalmar e apenas falar naturalmente. E a pedra pergunta, quem é ele? Então ela diz, bem... E nisso o prota tá pensando, sim, eu só tenho que agir da mesma forma que ajo com qualquer garota pedra. Então ela diz pra sua amiga, foi ele quem disse que eu era bonita. Então a mocinha de pedra do lado dela diz, nossa, mentira, que loucura. Eu fiquei tão surpresa quanto você, sabe? A moça diz. E então, também estou bonita hoje? Diz ela pra ele. Então ele fica chocado com isso. E diz, hahaha, Sunho, você é doida, o que você está fazendo? No caso, a amiga dela diz, né? Qual o problema? Ela diz. E ele fica totalmente sem entender. E sai correndo. Caralho, isso foi muito engraçado, mano. Então o Jason diz, bela jogada. Certo, se eu tivesse ficado mais tempo, poderia ter sido arrastado para algo pior. Não vacile, aquela risada foi definitivamente para zombar de mim. Absolutamente não. Nem pense em ter esperanças estranhas. E nisso, vemos a mocinha, né, dizendo mais o quê? Sem entender por que ele saiu correndo. E ele diz, de qualquer forma, de agora em diante, nunca mais vou encontrá-la. Exceto que ela se destaca demais entre todas as outras pedras. Então ele vê ela de novo e ela diz, ei, e cumprimenta ele. Mas ele sai. E ele diz, não tem jeito. Nesse caso, minha única opção é evitá-la toda vez que nos cruzamos. Daí tá vacilando, hein, prota? Pô... Então ela diz olá e ele passa reto. E assim continua, ele passa reto e passa reto. E vai evitando ela e ela fica boladona. E ele diz, pelo menos eu passei por hoje em segurança. Mas esse desvio é exaustivo. E o Jason diz, você foi bem. E ele diz, preciso ir para casa e pensar em outro plano. Sério, como as coisas acabaram assim. Então vemos a moça chamando ele de novo. Ei, parando na frente dele. E ele se assusta, do nada. E ela fala, eu te assustei? E ele diz, porque eu continuo encontrando com ela. Até que eu pense em um plano, tenho que evitá-la o máximo possível. E ela diz, você está fugindo de novo? Caramba, você continua me ignorando quando eu chamo, desvia o olhar quando fazemos contato visual e sai correndo sempre que me vê. Eu te fiz algo de errado? Sabe, você é muito estranho. Então ele fica todo com medo. E ele diz, ótimo, agora ela tem uma impressão errada sobre mim. Tem que pensar rápido em algo. É que o motivo de eu ter agido assim foi... Então ele pensa, porque todas as outras garotas parecem pedra pra mim, exceto você. Nossa, isso ficou muito fofo, mano, como se fosse uma declaração de amor, cara. E ela fica também com a mesma reação que eu, tá ligado? E ele não entende o que ele acabou de falar. E fica sem reação também. Então ele diz, o quê? Ei, Jason, o que eu acabei de falar? E ele, E ela fica surpresa com isso e vê ele se tremendo todo. Então ela solta uma risada leve e diz, qual é o seu nome? E ele, Park Jin-young. E ele, tudo bem, Jin-young. Quer que eu te conte uma coisa? Então ela chega próxima e fala, o que você acabou de fazer foi flertar. E nisso o Protinha fica em choque, mano. Então vemos ele dizendo, quando eu era criança, meu amigo imaginário Jason me deu um conselho. Primeiro, trate todas as garotas como pedra, mas falhou. Segundo, não crie fantasias felizes. Isso também falhou. E vemos que o nosso Protinha tá todo vermelhinho, completamente apaixonado por aquela moça. Então, já indo pro capítulo 2, a gente vê o Prota já imaginando toda uma vida com ela, pedindo ela em casamento, engravidando ela, até ficando bem velhinho junto com ela. Então o Jason dá um socão na boca dele e diz, que bagunça. Você viu o rosto de uma garota de verdade pela primeira vez em 5 anos. Não é de admirar que você não consiga pensar direito. Então o Prota diz, enfim, o plano de continuar evitando ela não vai mais funcionar. Então o que eu faço agora? E o Jason diz, em situações como esta, o objetivo final é o que mais importa. E o Prota pergunta, objetivo? E o Jason diz, sim, assim que você começou a ver as garotas como pedras, você parou de sentir qualquer coisa, mesmo quando olhava para elas. É por isso que você conseguia continuar agindo com calma. E você parou de se machucar por causa de garotas também. Mas então apareceu uma garota que não parecia uma pedra. E foi aí que o efeito colateral de ver todas as garotas
garotas como pedras surgiu. Você tem 0 imunidade ao rosto de uma garota de verdade. Foi a situação perfeita para o fracassado dentro de você rastejar para fora. Fracassado é um pouco pesado, não acha? Diz o prota. Mas você está certo, nesse ritmo tudo vai acabar como no passado de novo. Então Jason diz que tem um jeito. Enfim, isso não significa apenas que você precisa manter a sua compostura na frente daquela garota. Então vemos o tempo passar e vemos o prota fazendo uma careta e olhando para a moça. E ela totalmente sem entender. Então a amiga dela diz: ei, Jin Yong está olhando para você, sem chance. E ela: hã? Ele não está apenas me encarando? Então vemos o prota dizendo: ei, Jason, qual era o mesmo plano? E o Jason responde: o plano de dessensibilização. Além disso, por que você está com essa cara? O Jason pergunta. E o prota diz: eu só não consigo enxergar bem. E o prota fala: o plano era se acostumar a ver uma garota que não é uma pedra, certo? O Jason responde: sim, mas tente fazer algo em relação ao seu rosto. Por que não tenta sorrir? Então vemos a cena bizarra do prota tentando sorrir com uma cara bizarra. E ela sem entender nada. Então a amiga dela diz: uau, Jin Yong acabou de sorrir pra você, sem chance. E ela nem fala nada e diz: ele acha que não conseguimos ver ele nos encarando? E a amiga dela responde: provavelmente, caso contrário, porque ele olharia tão abertamente. Então o prota diz: desta distância ela provavelmente não consegue me ver, então eu realmente preciso controlar minha expressão. E o Jason diz: sim, é apenas desconfortável de olhar. Vamos voltar agora. Se você continuar encarando, as pessoas vão entender errado. E ele concorda. E pois é, né, prota? Se fosse aqui no Brasil, tu já tava preso olhando dessa forma. Olha, meu amigo, que medo. Então ela vai observando. E a sua amiga diz, ou melhor, ela pergunta pra sua amiga: ei, Sokyung, você sabe quem ele é? E ela diz: claro que sei. O Jin Yong é até bem popular entre as garotas, sabia? E ela: sério? E ela: sim. Então, algumas garotas tentaram falar com ele, mas disseram que ele parecia totalmente desinteressado em garotas. E ela fica surpresa. Então continua: ele não se importa com namoro, só cuida da própria vida. Aquele tipo de descolado. Enfim, acho que é exatamente por isso que as garotas gostam dele. Porque você perguntou, ficou interessada porque o Jin Yong ficou te encarando? E ela: o quê? Não, é que... Então ela recorda do passado dele flertando com ela e ela diz: tem algo que está me incomodando. Então vemos o prota dizendo: ei, Jason, não importa o quanto eu pense, esse plano não parece bom. Por que você acha isso? O Jason pergunta. E ele diz: ponto principal desse plano é me acostumar com o rosto dela, para que eu possa manter a calma e minha compostura, certo? E ele diz: sim. E o prota diz: mas para fazer isso, eu teria que ficar seguindo e encarando ela. E isso parece bizarro pra porra, como um total perseguidor. Isso só vai me fazer parecer ainda mais estranho. E o Jason diz: um fracassado ou um perseguidor. Escolha difícil. E o prota diz: tá querendo morrer? Ou melhor, o prota não. O Jason diz, né? Tá querendo morrer? E o prota fala: então, se eu ficasse olhando pra uma foto dela em vez disso? E o Jason: E ele continua: não seria melhor do que encarar ela pessoalmente? Se eu conseguisse encontrar o Insta dela ou algo assim? E o Jason fala: parece uma boa ideia. E ele: não é? E o Jason: então vá lá perguntar pra ela. E ele diretamente, e o Jason fala: você tem um plano melhor? Bisbilhotar o Insta dela pelas costas é ainda mais coisa de fracassado. Concordo, hein? Concordo, Jason. E o prota diz: cara, você é muito cruel. Então a cena corta e vemos o prota dizendo: pode me passar o seu Insta? E ela: sim, claro, com um sorriso no rosto. E ela diz: abre o Insta que eu coloco o usuário. E ele: tudo bem. E ele diz: isso está sendo muito mais fácil do que eu pensei. E ela olha então e fica surpresa, vendo que a conta dele é nova. E diz: ei, Jin Yong, você acabou de criar essa conta? Ele: sim, eu criei, porque... Então, nos seus pensamentos, ele diz: eu não costumo usar redes sociais, então fiz uma com pressa, tem algum problema? Então ela dá risada e ele fica se questionando por que ela tá rindo. Então ela diz: então isso significa que eu sou a primeira pessoa que você procurou depois de criar essa conta? E ele fica completamente chocado com isso por não ter percebido antes e diz: ela está certa. E ela diz: meu Deus, isso é hilário. Isso é simplesmente... E começa a rir sem parar. E ele diz em pensamento: eu estava obcecado demais com o meu objetivo, eu deveria ter pensado melhor nisso. O que eu faço, Jason? E o Jason só fala que ele se fudeu. Muito bom, mano. Foi abandonado pelo Jason, mano. Então ele começa a gaguejar e tentando se explicar, dizendo:
Eu quero dizer sim, isso é verdade, mas é porque você foi a primeira pessoa que eu encontrei depois de criar, então eu não tive escolha. E desculpa a merda, hein, Prota? E ele diz: não, o meu fracassado interior está começando a sair. E ela continua dando risada e diz: tudo bem, mas não está curioso sobre o meu número? E ela diz isso sorrindo deliciosamente, mano. E o Prota olha e pensa, e ela diz: calma, é brincadeira. Suas reações são muito engraçadas. Te segui, aqui está o seu celular de volta. E ele, tá bom. E ela diz: não esqueça de curtir meus posts. Tchauzinho. E ele fica ali parado, pensativo, pensando em toda a vida que eles podem ter juntos. E o Jason fala: não dê replay no filme. E ele, então a cena muda pra noite e vemos ela deitada na cama. Então ela começa a rir e diz: o que é isso? Eu sinto para a foto é horrível. E mano, o Prota postou uma foto que ele parece um psicopata procurando uma vítima. Puta que pariu, mas que merda. Então vemos o protagonista atirado na cama. E vemos uma notificação, onde Jung Sun-ho curtiu sua foto, que acredito que é a mina, né? Capítulo 3. Sério? Sem chance? Sukyung diz. O Jin-Yong até pediu o seu Instagram, sério mesmo? E ela fala: e com uma conta novinha que ele acabou de criar. Não acredito, ele deve estar mesmo interessado em você, diz a amiga. Então ela diz: mas Sukyung, tem uma coisa que estou curiosa. E ela: o que é? É verdade que ele normalmente não tem interesse em garotas? Então ela responde afirmativamente, dizendo: sim, ele só age assim perto de você. E ela: sério? E a amiga dela diz: quer dizer é que... então eu deveria te mostrar agora mesmo se é verdade ou não. E ela: como? Então a sua amiga grita: oh meu Deus! E o protagonista olha pra trás. E ela: eu caí. Meu Deus, que é isso, mano? O Kyung se machucou. Seria bom se o Jin-Yong me ajudasse a levantar. E ele vendo ela como se fosse um pedaço de pedra no chão, mano. Muito bom. A Sung-kyung está machucada e daí ele simplesmente pega ela pela gola e levanta ela e vai embora. E então a amiga dela começa a rir pra caralho, dizendo: ele te puxou como se estivesse arrancando um rabanete. Bem, você estava certa afinal. E a amiga dela: aquele filho da puta. Então a cena muda e vemos o Prota com o Jason. E o Jason diz: já se acostumou a ver o rosto dela? E ele: eu não sei, tenho olhado bastante para ela, mas toda vez que a vejo parece diferente, sabe? E vemos o Protinha vendo a foto dela, completamente apaixonado. Então o Jason diz: parece que você ainda tem um longo caminho pela frente. Acho que precisamos descobrir a causa raiz. E o Prota pergunta: a causa raiz? Então Jason diz: porque ela é a única que não parece uma pedra. Então o protagonista pensa e o Jason diz: então, eu criei algumas hipóteses. E ele: espera, a Suong está logo ali. E ela dizendo: isso é ruim. E o Jason diz: entendo. E o Prota diz: o que ela está fazendo ali? Então ela percebe o protagonista, dizendo: Jin-Yong, olá. E vemos o Jin-Yong já completamente em choque com a situação. E todo vermelhinho. Então ele diz com a voz meio trêmula: o que você está fazendo aqui? E ela responde: eu tenho que pegar o ônibus para casa, mas estou sem dinheiro para passagem. E ele responde: sério? Onde você mora? E ela responde: apartamentos da Vila Simon. E ele: o quê? Se for nos apartamentos da Vila Simon, você pode ir andando, é logo ali na frente. E ela responde: não é tão fácil assim. E ele: por que não? Então ela fica meio sem graça e ela diz: eu tenho anemia crônica. E o protagonista fala: esse é todo o dinheiro que eu tenho. Quer usar para passagem? E ela: não. Isso faria parecer que eu estou te extorquindo, e dá um tapão no ombro do Prota. E ele fica sem entender. Então ela fala: apenas me leve até em casa, Jin-Yong. Você não vai mesmo me deixar aqui, vai? É por aqui. E ele espera. Então ele fica chocado e pensa assim do nada. Então ela fala: então você sabe o que a Sukyong disse? Blá, 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 blá. E ela fica falando e o Prota sem entender nada. Então ele diz: não consigo ouvir uma palavra do que ela está dizendo. Está escutando? Ela fala. Então ele diz: isso é tão repentino, eu nunca pensei que estaríamos andando assim, só nós dois. Honestamente, essa situação é super desconfortável. Então o Prota nos diz que algo assim já aconteceu antes. Tinha uma garota cujo caminho de casa era o mesmo que o dele, então costumavam caminhar juntos todo dia depois da escola. Claro, eu naturalmente comecei a gostar dela. Então vemos um grupinho de amigos dizendo: aqueles não são o Park Jin-Yong e a Kim Minji? É sério? Por que vocês estão juntos? Vocês dois estão namorando? E ela: o quê? Sem chance! Quem namoraria alguém como ele? Então o Prota diz que depois daquele dia, aquela garota parou de ir embora com ele. E o relacionamento entre eles acabou antes que pudesse começar. Enfim,
É por isso que estou muito desconfortável agora, diz o protagonista. Eu queria que isso acabasse logo. Bem, a Sun-ho disse que normalmente pega o ônibus. Então acho que isso não vai acontecer de novo. Então ela começa a meio que gemer ali atrás, sei lá. E daí ela grita Jung Sun-ho, ou melhor, ele grita, né, chamando ela. E ele fala, o que houve? Você tropeçou? E ela disse... Maldita subida, eu te disse, eu tenho anemia crônica, pode me ajudar a andar? E ele, tá bom, vamos um pouco mais devagar, ela diz com a voz cansada, e ele, tudo bem, e ela agradece. E ela, estou tonta, e ele fala, eu estava segurando a mão dela, completamente apaixonado por Protinha, mano, meu Deus, cara. E vemos que ela tá observando, né, o Protinha de longe e ela se lembra daquela situação da amiga dela, né? E ela dá uma risada. Então ela diz, mesmo que você tenha puxado a Sokyung como um rabanete, e ele fala, do que você está falando? Quem é Sokyung? E ela, enfim, cheguei em casa, vamos nos despedir aqui. E ela, ou melhor, ele, né? E ela, obrigada por me acompanhar até em casa. Tchau. E ele, sim, tchau, finalmente acabou. E ele, sério. Isso foi tão desconfortável, graças a Deus isso não vai acontecer amanhã. Espero que ela tenha dinheiro para o ônibus amanhã e que ela trate essa anemia crônica ou seja lá o que for. Então o protagonista vai embora, dizendo para que as minhas pequenas fantasias felizes parem. Então vemos os dois se distanciando, então parece que ela lembra de alguma coisa e diz, droga, eu quase esqueci. E grita o nome do Jin Yong, o nosso protinha. E ele fica todo se tremendo já. Então ela grita, vai demorar um pouco até eu receber minha mesada. Então estarei contando com você de novo amanhã, tá bom? E ela fala isso hiper cansada, dizendo, caramba, correr me deixou tão tonta de novo. Então vemos o Jason falando, você disse que isso era desconfortável e que queria evitar ela e que queria que terminasse isso logo. Então eu tenho uma pergunta, meu amigo. Que cara é essa? E vemos o Prota completamente feliz e radiante com essa revelação da parte dela. E ele, Sun-ho? E vemos ela caída no chão. E ele pergunta, você está bem? E ela, maldita corrida. E ele, por que você correu? Apenas sente-se por enquanto. Então, no próximo dia, vemos a Sukyong praticando seus chutes baixos. E a Sun-ho pergunta, o que você está fazendo? Por quê? E ela fala, para eu poder descer o cacete no parque de Yong. Então já no capítulo 4, a gente vê o Jason falando, vamos continuar o que estávamos conversando ontem. Por que é que só a Sun-ho não parece uma pedra? E mano, o Jason tá shapeado, hein? Caraca, essa imaginação do Prota tá suspeita, hein? E o protagonista pergunta a mesma coisa, por que você está tirando a camisa? E ele fala, está calor. Então Jason diz, uma estudante chamada Jung Sun-ho, que apareceu do nada, o motivo de só ela não parecer uma pedra, uma das hipóteses mais plausíveis é, então dá um minuto de silêncio. E o Prota diz, será que esse é realmente o único motivo? E o Jason diz que não consegue pensar em mais nada. Então o Prota diz, vamos falar disso mais tarde, vamos para a escola primeiro. E ele concorda. Então vemos alguém falando, indo para a escola? E essa pessoa é seu pai. Então o Prota se reverencia e cumprimenta o seu pai perguntando se ele dormiu bem. Então seu pai pergunta, e o café da manhã? E ele diz, eu ia pular, não estou com fome. E ele fala, sua mãe fez ensopado de kimchi. E ele fala que vai comer quando voltar. E seu pai diz, garanta de comer direito. E ele concorda, sim pai, estou saindo. Então a cena muda, vemos esse prédio aí que eu não sei o que é, se é a escola ou o que. E tem alguém falando, se a sua hipótese estiver correta, Jason, pelo visto é o Prota falando, então eu não estou destinado a ser arrastado pela Sun-ho de agora em diante. E ele fala, não tenho o que fazer. E o protagonista fala, espero que sua hipótese esteja errada. E o Jason diz pra ele não se preocupar tanto, mas a gente vê alguém atrás do Prota, que grita, Park Jin-yong, e é aquela amiga da Sun-ho. E ela fala, eu vou te bater do nada. E ele, por quê? A mesma reação que eu. E ela, eu fiquei acordada a noite toda praticando chutes baixos, só pra te machucar. E ele, quem é você mesmo? E ela fala, nossa, sério, aquela foi a coisa mais humilhante de todas. E ele, humilhante? E ela, enfim, eu não posso te perdoar. Vou pegar leve com você, apenas uns 3 chutes baixos. Pode esperar por isso. E ele, não, porque eu... E ela grita, cala a boca, seu 4 olhos maldito. E ele começa a gritar de dor com ela tentando chutar ele. E ele sai correndo, dizendo, que é isso? E ela, por que tu tá fugindo, caralho? Eu sou bem rápida, sabia? Diferente da Sun-ho, eu não tenho anemia. Caralho, tirou onda da amiga. E daí ele olha desesperado pra trás e vê uma pedra gigante correndo atrás dele, mano. É o Malfit.
E ele começa a gelar e pensando, ela é muito rápida. E ela fala, eu te peguei, chute. Então ele se assusta e de repente aparece a Sunho dizendo, que barulheira é essa? E ela sem querer, pum, acaba chutando a Sunho. E ela, eita, e vemos que a Sunho teve um rompimento do ligamento do tornozelo. Caralho, que chute foi esse que a mina deu? A mina faz Muay Thai? Que isso? Porra, romper o ligamento com chute é brabo, hein? E o protagonista tem a mesma reação que eu, fica boladão. E sai correndo, Sunho, você está bem. E cai de cara no chão, mano. Com uma fratura do osso nasal. Perfeito, né? Os dois vão pra enfermaria, certeza. E a gente vê os dois atirados no chão. E ela sem compreender o que ela acabou de fazer. E ela fala, eu sinto muito mesmo. Então já na enfermaria a gente vê os dois lá. E ela fala, a Sukiyong sempre foi um pouco estranha. E ele diz, eu estou bem. Então esses pensamentos ele fala, enfim, acabei ficando sozinho com a Sunho de novo. E ele chama silenciosamente o Jason. E vemos o Jason de terno tomando chá e dizendo, o seu fracassado interior não pode sair. E ele pergunta para o Jason, o que você está fazendo? E ele fala, tomando um chazinho. Como assim, mano? Do nada. E o Prota fala, assim como o Jason disse, acabei ficando sozinho com a Sunho de novo. Por favor, não me deixe dizer nenhuma idiotice. Então ela se vira pra ele e diz, Jin-Yong, você sabe o que tem para almoço hoje? Almoço? Acho que era algo frito. E ela, que bom, parece legal. E ele, sério? E ela fala, Jin-Yong, você costuma tomar café da manhã? E ele responde, eu não costumo comer. E ela, por quê? Você deve estar com fome. Meu pai está sempre lá de manhã e parece meio estranho ficar com ele, então eu só saio cedo, diz o Prota. E ela fica em silêncio ouvindo. E diz, você deveria se dar bem com seu pai. E ele acho que sim, hahaha. E ela continua, é verdade, antes da Sukiyong também. Então vemos o Prota em seus pensamentos dizendo, eu lembro, a primeira coisa que eu disse para Sunho, você é muito bonita. No começo eu achei que era só porque eu não via o rosto de uma garota há muito tempo, que eu acabei falando sem pensar. Mas agora que eu paro para pensar, ela é realmente muito bonita. A Sunho é... E vemos ele encarando ela e ela diz, ei, o que você está olhando? Eu sou tão bonita assim? E ele fica todo quebrado, dizendo, não é isso, eu só estava olhando... E ela só ri. Então ele todo vermelhinho diz, desculpa, não foi por querer. E ele pensa, ela estava me provocando? E ela, hahaha, é divertido de provocar, Jin-Yong. E ele, o que você quer dizer? E ela, exatamente o que eu disse. Se eu te cutucar só um pouquinho, você fica agitado. Então ele fica com uma cara completamente feia e diz, ou melhor, ela diz, e quando você está agitado, às vezes diz coisas estranhas. E ele desculpa, e ela só ri e diz, não é algo pelo qual você precisa se desculpar, é apenas que você é fofo. E ele fica todo vermelhinho, esquisito, mano. Então ele fala, será que o Jason estava certo? Uma estudante chamada Jung Sunho que apareceu do nada. O motivo de só ela não parecer uma pedra? Uma das hipóteses mais plausíveis é, simplesmente, você se apaixonou pela Sunho à primeira vista. Por enquanto não consigo pensar em nenhuma outra explicação. Então vemos a cena mudando para alguns prédios ali, né? Que deve ser a escola. E vemos a Sunho falando, agora você está segurando firme, certo? É hora da vingança. E ela, não, espera um segundo. E a Sunho fala, você vai assumir a responsabilidade pelo que fez, certo? Park Jin-Yong, pode me soltar? E ela, isso é um pouco... Então a Sunho fala, lá vou eu. Chute médio. Pum! Dá-lhe um chutaço que pega não só a amiga dela, mas o Prota também. E ele, o quê? Porque eu... Então a gente vai pro capítulo 5, onde vemos alguém falando, o quê? Amor à primeira vista, eu por você? E vemos o Prota olhando a Sunho. E ele, Sunho, e ela fala, só porque eu fui um pouco gentil com você, você já começa a se iludir? Seu perdedor patético. Então vemos o Prota acordando desse pesadelo. E alguém pergunta pra ele, teve um pesadelo ou algo assim? E vemos que é o Jason. E o Jason fala, você está respirando pisado. Pisado é foda, né? Pesado. Então vemos o Jason falando, um sonho onde a Sunho te despreza? Seu trauma com mulheres foi ativado de novo? E o Prota fala, provavelmente. Na verdade, tenho tido o mesmo tipo de sonho com frequência ultimamente. E o Jason pergunta, desde quando? E ele fala, desde que surgiu a hipótese de que eu me apaixonei pela Sunho à primeira vista. E ele, se essa hipótese estiver correta, então é um amor não correspondido. Meu amigo, você está sentindo medo. O conselho que eu posso te dar é esse. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo. E você vencerá todas as batalhas. E o Prota fala, o quê? E o Jason diz, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não será derrotado nem em 100 batalhas. Então o Prota diz, então você está dizendo que eu deveria aprender mais sobre a Sunho? E o Jason fala, exatamente. E, mano, olha essas pedrinhas aí do lado, mano, eu não tanco essa porra. E o Prota fala,
parando pra pensar, eu realmente não sei muito sobre a Sunho. Acho que essa estratégia é boa. E o Jason fala, que alívio. Então o Prota fala, turma 5, esta é a sala da Sunho, certo? Estou nervoso. E o Jason fala, não fique tão nervoso, meu amigo. E vemos ele entrando na sala com um monte de pedregulho dentro da sala, mané. E ele pensa, a Sunho não está aqui? Ela foi ao banheiro? Então vemos alguém falando, ei, esse lugar é meu. E essa pessoa é In Gyu-min, com 18 anos, pelo visto. E o protagonista fica sem entender. E ele fala, desculpa, eu vou sair. E ele, E o Jason fala, não gosto desse porco por algum motivo, sinto vontade de bater nele. Caralho, o Jason boladão, mano. Então ele fala, ei, você viu a Sunho? Este é o lugar dela, não é? E ele, Sim, ela senta aí algumas vezes e sempre tem uns pirralhos que ficam caidinhos por garotas como ela. E ele, por que esse tom de voz dele está assim? E o Jason aparece com uma metralhadora na mão dizendo, isso aqui é o diálogo. Muito bom, mané. E o Prota fala, Jason só aguenta mais uma vez. E o Prota deixa escapar dizendo, não fale besteira, seu porco. Quer dizer, ei, você sabe pra onde foi a Sunho? E o porco, quer dizer, o In Gyu-min, diz, por que eu saberia aquela garota maldita? E ele o quê? Aquela garota maldita? Não fale mal da Sunho. E ele, você também já era. Ei, levanta. E ele, por quê? Só levanta, tem uma coisa pra você. E ele, que saco. Meu ataque. E ele começa a bater no gordaço, mano. Como se fosse um porco. Então a Sunho chega. E ela fala o quê? Um som de um porco apanhando na sala. E ela, é o Jin Yong. Oi? E ele, Sunho, quase chorando. E ele fala, esse porco te chamou de garota maldita. Então estava batendo nele. E ela fala, pode continuar batendo nele, ele é sempre assim. E ele, Então o Prota fala, ei, que diabos há de errado com você? E ele fica em silêncio. Então a Sunho ri e diz, ele é assim desde que éramos crianças. E o Prota fala, desde que eram crianças? E ela responde, o Gyu-min e eu somos amigos de infância. Então o tempo passa e o Prota diz, bem, enfim, desculpa por ter te batido antes. E ele responde, tudo bem, não doeu. Você é amigo da Sunho desde pequeno? E ele, sim, desde que tínhamos uns 3 anos. Então ele pensa, essa é a chance de usar a estratégia do Jason. Posso saber mais sobre a Sunho. Então o amigo dela diz, bem, se você está atrás da Jung Sunho, seria melhor desistir. E ele, o quê? Então ele fala, não sei se você sabe, mas a Sunho é extremamente popular. Tem um monte de caras atrás dela, mas o número de casos de sucesso é 0. Então ele pensa, bem, eu imaginei que a Sunho fosse popular. Ela tem mais de 2.000 seguidores no Insta. Mas se ela não gostou de nenhum desses caras, isso poderia acontecer, né? Cada um tem suas preferências. E o amigo dela diz, claro, isso é totalmente possível. O motivo de eu estar te dizendo pra desistir não é por causa disso. Então o que é? O Prota pergunta. E ele fala, eu conheço a Sunho desde pequena. Nós sempre frequentamos as mesmas escolas. Então naturalmente acabamos passando muito tempo juntos. Mas lá pelo ensino fundamental, então a cena muda e vemos alguém falando, ei, sua garota maldita, o que você está fazendo? E é o amigo dela. Se não tiver nada pra fazer, vá comprar um pão pra mim. Então ela fala, é o Gyu-min. Então ele fala, senti algo estranho vindo da Sunho. Ela definitivamente estava sorrindo como de costume, mas não era a Sunho que eu conhecia. Eu não sei bem como descrever esse sentimento estranho. E esse sentimento ainda continua. Enfim, algo tem estado estranho na Sunho desde aquele dia. Por isso eu te disse para desistir. E o Prota fica em silêncio. Algo estranho? O que isso significa? Que tipo de sentimento é esse? Nunca senti nada parecido vindo da Sunho. Honestamente, isso parece algo que eu poderia simplesmente ignorar. É só a opinião desse porco. Caralho, desvalorizou o amigo da Sunho, mano. O que é isso? Vocês dois já estão próximos e estão andando juntos agora? Diz a Sunho, junto com a sua amiga. Então ela pergunta, onde você estava? E o Protinha diz, bem. Então ele pensa, eu não deveria dizer que estávamos falando dela. Preciso inventar alguma coisa. Então o gordo diz, estávamos falando mal de você, sua garota maldita. Caralho, mano. O Prota fica em choque com isso. Qual é o problema desse porco? Diz o Prota. E vamos para o capítulo 6, onde a Sunho diz, o quê? Vocês estavam falando de mim pelas costas, sério? E ele tenta se explicar dizendo, não, Sunho, não é isso. E a amiga dela ri pra caramba e diz, eu sabia, Park Jin-young, seu caráter está aparecendo. E ele, não é verdade. Então o gordo diz, sim, eu acabei com você, cada detalhe desse teu traseiro imundo. Então o Prota fica bolado e fala, cala a boca, seu porco, e começa a bater naquele porco desgraçado.
E o Jason aparece do nada com uma metralhadora na mão dizendo: você é muito violento, Jin-Young, deixa que eu resolvo isso no diálogo. Olha o tamanho do diálogo do cara. Então vemos a Suho dizendo: eles estão bem? E a amiga dela diz: apenas deixa esses idiotas em paz. Então a cena muda para um monte de prédio, que é a escola provavelmente, e vemos o Prota saindo. E ele fala: isso é ruim, eu mal aprendi qualquer coisa sobre a Suho e agora só há mais mal entendidos. E o Fred Mercury fala: é tudo culpa daquele porco, falando coisas estranhas sobre algo estranho e tudo mais. Vou ter que matar ele. É isso, mano. Então vemos alguém gritando: Jin-Young, você se divertiu falando de mim pelas costas? E ele surrou. E ele pensa: é sério, às vezes a surrou simplesmente. E ela dá risada e diz: o Prota, aparece do nada desse jeito, Sunho, eu não estava falando mal de você. E ela fala: eu sei, tenho certeza de que o Gyumin estava apenas brincando, ele é sempre assim. E ela dá um tapão nas costas dele e diz: e não tem como você fazer isso, Jin-Young. Mais importante, me acompanha até em casa. E ele fala: por que, ainda sem dinheiro para o ônibus? E ela: não, só de pensar naquela subida me deixa tonta. Isso é complicado. E o Jason diz: você não falou mal dela, mas falou dela pelas costas. Isso é verdade. Por enquanto é melhor não mencionar que estávamos falando dela. E ele: certo? E ela fala: eu odeio subidas. Então ele pergunta para ela: uma subida como essa é tão difícil? E ela responde: claro que é. Os principais sintomas da anemia... Anemia é foda, né? Os principais sintomas da anemia são fraqueza e fadiga. Escadas ou subidas te deixam com muita falta de ar e te dão uma dor de cabeça enorme. Se você ficar muito ruim, você fica sem fôlego até mesmo parada. E ele responde: você realmente tem uma vida difícil, hein? Então ela diz: então é por isso que eu quero que você me empurre por trás, Jin-Young. Que isso? Que isso? Do nada? Calma, vocês se conhecem há pouco tempo, Suho. Que isso? Safadinha. E ele fala: suas costas? Isso é mesmo? E ela diz: depressa, você não quer chegar em casa? Ele: tá bom. Então ele, com as mãos tremendo, encosta nas costas dela e fala: como está? Alguma melhora? E ela diz: sim, com certeza está mais fácil de subir. E ela fala: mas isso faz um pouco de cócegas. E ele faz cócegas? E ela: sim, eu sou um pouco sensível nas minhas costas, olhando pra trás. E ele, todo vermelhinho, pensa: isso é ruim, ela faz piadas assim. Se eu ficasse um pouco mais próximo da Sunho, perto o suficiente para sermos mais casuais do que somos agora, apenas confia em mim. E ela: nossa, e ele mostra esse pensamento totalmente fictício dele com ela nas costas, mano. E ele pensa: talvez algum dia eu suba essa subida com ela nas minhas costas em vez disso. E o Jason diz: bravo, isso aquece meu coração, me aqueceu também, me aqueceu. E ele fala: certo, Jason, esse nível de imaginação tá bom, certo? Não é como se eu estivesse dando nome aos nossos netos. E o Jason fala que concorda, que ele é livre pra imaginar o que quiser. Então vemos ela falando: ei, Young, Park Jin-Young, eu disse pra empurrar mais devagar, eu estou quase morrendo aqui. E vemos ele empurrando ela pra caralho. Que isso, Protinha? Que isso? E ele fala: eita, desculpa, eu me desliguei por um segundo. E vemos ela totalmente sem fôlego. Então o Prota percebe alguma coisa e diz: ainda assim, este lugar, a vista é muito bonita. É bom ter tudo assim, tão aberto. Então este é o tipo de área onde Sunho mora. E ela fala: o que é isso? Não sabia que tinha um lugar assim perto da minha casa. Nunca soube. E ele fala: sério? Essa é a sua primeira vez vendo isso também? E ela fala: esta não é exatamente a altura que um paciente com anemia crônica deveria subir. E ele: faz sentido. E ela diz: e graças a você, estou exausta. E ainda tem que caminhar todo o caminho de volta para casa. Você quer morrer? Ele fala: eu sinto muito. E ela diz: ainda assim, já que me mostrou este lugar, vou deixar passar só dessa vez. Então vemos o protagonista olhando para ela e ela diz: é bonito. E o protagonista fica meio suando e pensa: aquele sentimento de algo estranho que o Jin-Min disse que sente vindo da Sunho. Eu ainda não sei bem o que ele quis dizer com aquilo, mas sentir que não consigo ver nada além dela agora. Se isso conta como algo estranho, então talvez eu também sinta. Então ele diz: Sunho, eu realmente falei de você com o Jin-Min. E ela: você falou mal de mim? Sério? E ele: não foi isso. É que de alguma forma acabei descobrindo que você e o Jin-Min eram amigas de infância. E eu só queria muito saber mais sobre você. Então ela fica chocada.
E ele diz, então acabou parecendo que estávamos falando de você pelas costas. Mas eu nunca falei mal de você, eu juro. Eu só não queria que você entendesse errado, só isso. Então vemos ela segurando o bracinho e olhando pro lado e dizendo, entendo, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Eu já esqueci. E ele, sério? E ela, claro, vamos voltar. E ele diz, você está bem para descer? E ela, sim, sem nenhum problema. E ela diz, foi um pouco fora do caminho, mas obrigado por me acompanhar até em casa. Tchau. E ele, tchau. Então ele fica suspirando e o Jason fala. A reação dela é difícil de ler. E ele, Jason? E o Jason diz, me pergunto se você precisa mesmo ser tão honesta. E ele, sério? E o Jason responde, eu entendo que você queria ser honesto com ela, mas às vezes a melhor coisa é ficar quieto e deixar as coisas passarem. E o Prota fala, eu me pergunto o que ela realmente pensa. Então vemos a Sunho descendo e pensativa. E ela lembrando da situação onde o Prota fala aquilo. E ela, sabe, Jin-Young, às vezes você me atinge do nada desse jeito. Então vemos ela descendo ainda, quando de repente ela, tô exausta e cai. Do nada, mané. Então a cena muda e vemos a Sunho falando. Ei, você comeu o pão que estava no meu armário, seu porco. E ele fala, comi, o que vai fazer a respeito? E ela diz, vou mandar te matar e te usar como carne para ensopado de kimchi. E o Prota fica olhando de longe e pensando, sim, definitivamente são melhores amigos de verdade. Então a gente vai pro capítulo 7, onde a gente vê o prédio da escola e o Jason falando, o que é isso? Indo jogar futebol pela primeira vez em um bom tempo, meu amigo. E ele, sim. E o Jason diz, isso é bom, suar um pouco e se tornar ainda mais homem. E o Prota responde, parece bom. Então o Prota anota algo, olha pra baixo e meu cadarço desamarrou, diz ele. Então ele se abaixa para amarrar o cadarço. Então alguém fala, mas o quê? Quem te disse para agachar de repente no meu caminho? E vemos uma mulher totalmente ordinária tentando rebaixar o nosso Protinha. E ela fala, eu quase tropecei e morri, sabia? Tá querendo morrer? E é nos dito que é a Jo Han Geon, de 26 anos. E ele fala, senhora Heion. E ela diz, não olhe pra mim, mantenha a cabeça baixa. E ele, por que isso? E ela fala, por quê? Você realmente precisa perguntar? Você fica feio visto de baixo, é por isso. Garotas odeiam ser olhadas de baixo. Além disso, é constrangedor, seu pirralho. Da próxima vez, não pare do nada enquanto estiver andando. Caralho, chata pra caralho. Então ele olha pra trás com ela indo e fala, não que importe pra mim, já que você parecia uma pedra agora mesmo. E mano, mostra a visão do Prota e ela é um pedregulho, um basalto gigante, tá ligado? Nem um pouco parecido com a realidade. E o Jason diz, se você tivesse dito isso para a senhora Heion, estaria morto. Então a cena corta pro protagonista no meio de um monte de pedra, e ele pensa, o medo de ser rejeitado. Por causa desse medo, comecei a ver todas as garotas como pedra. Além disso, para garantir que eu nunca mais fosse rejeitado por ninguém, senti necessidade de melhorar a mim mesmo. E naturalmente comecei a focar no autodesenvolvimento, como estudar e malhar. E vemos um Protinha ali, metendo shape na academia, isso. E como resultado, caralho, o Protinha dando um chutão na bola ali do nada, e pum, metendo um golaço, e o gordinho não conseguiu defender, mano. Você é louco, o Protinha brabo. E daí todo mundo na volta dele dizendo, esse é o nosso Jin-Young, e ele rindo ali, feliz, e todo mundo dizendo, que bom que você está na nossa sala, blá blá blá, e eles dizem, vamos esmagar a turma número 5 nesse ritmo. E daqui a pouco passa as duas, e a de amarelo diz, os meninos estão jogando bola, a sala vai estar fedendo de suor depois. E ela diz, o Parque Jin-Young também está lá. E ela, é mesmo. Então elas olham e vem um monte de guria lá na volta dizendo, ele é tão legal. Sim, ele com certeza se destaca. Jin-Young. Nossa, esse é o momento que ela vai ficar com ciúme, certeza, mané. E elas continuam. Ele costuma ser tão quieto, mas o jeito que ele fica quando pratica esportes é tão legal. Mas ele não parece nem um pouco interessado em garotas. Será que ele dá ré no Kimi? Como assim, mano? Tá assim no manhwa mesmo. Caralho, as minas acham que o Prota é gay, mano. Ele tem aquela vibe descolada e sexy. E tá, e aí, vocês querem o Prota ou acham que ele é gay? Como é que é? E daí vemos a Sukyong dizendo, sério, estão passando vergonha demais. Por que o Parque Jin-Young é tão popular mesmo? Descolado e sexy? Pode ser um pouco de exagero, não acha? Então a Suho fica meio em silêncio e começa a se lembrar do Prota. E ela diz, sim, tudo bem, eu admito isso. Então a cena muda mostrando o colégio e um gritaedo, bom trabalho pessoal, ganhamos graças ao Jin-Young. Bom trabalho galera, diz ele. E eles dizem pra ele,
vamos jogar de novo amanhã. E ele pensa, estou encharcado de suor, devo me enxaguar na pia antes de entrar. Então ele vai pra pia, abre, começa a se lavar. De repente alguém fala, aquele chute foi impressionante, hein? E é o gordinho dizendo, eu não achei que houvesse alguém que pudesse marcar um gol que eu não conseguisse defender. E ele, Gil-min, você também foi um goleiro muito bom hoje. E ele falou, estou inconformado. Com o que agora? O Prota pergunta. E ele fala, você conhece o lado sombrio do futebol? E ele, não me interessa. E o gordinho fala, é que quando você perde, o goleiro leva toda a culpa. Defenda 100 chutes, mas deixe um passar e a culpa é toda minha. E ele fala, deve ser difícil. E o gordinho continua, é por isso que eu não gosto de você. E ele, o quê? Por quê? E ele fala, porque eu não consegui defender o seu chute, é por isso que eu não gosto de você. Então vemos o Jason com um machadão na mão dizendo, a Peppa Pig vai virar bacon. Mano, que manhwa bom, mano. E o Prota fala, ei, calma lá, Jason. Então o gordinho fala, é pra você e aperta a pia. Eu tenho esse presente. E joga água no Prota, mané. E o Prota começa a gritar, gelado, gelado. Você ficou louco, seu porco maldito? E ele fala, não resista a 4 olhos. E eles começam a brincar de aguinha, mano. Ô, bagulho de viado. Queria ter um amigo pra isso também. É foda, é foda. Então o Prota fala, você também usa óculos. Tudo que faz é correr atrás de uma sombra da Sunho, o gordinho diz. E ele fala, do que você está falando? Eu vou te cozinhar e te transformar em porco assado. E nisso as duas estão passando e escutam e falam, hã? Aqueles não são o porco e o Park Jin-young gritando? Por que eles estão gritando tanto? E a Suho fala, não sei, não consigo ouvir direito. E a outra pergunta, quer ir ver qual é a bizarrice dessa vez? E ela diz, sim, vamos. E elas começam a ir pra lá enquanto o Prota tá lá putaço, né, com o gordinho. E daí ele fala, que nojo, estou encharcado por sua causa. Então o gordo, mano, tira a camisa, mostrando todas aquelas pelancas de gordura e diz, é só tirar e torcer. Qual o problema? E ele, é sério? Eu com certeza vou te dar uma surra depois da escola. E então o Prota começa a tirar a camisa, meu chapa. E chega as guria. E elas falam, o que vocês estão fazendo? O sinal de aviso já tocou, não vão entrar? E de repente o Prota fica surpreso. E ele tá sem camisa. E as duas gurias olham pra ele e pensam, nossa, gostosão. E daí as duas se tocam, o gordinho se toca. E daí elas olham pro gordinho e sentem nojo, mano. Que isso, tadinho do gordinho, mano. Coitado gordo. Então, já no capítulo 8, vemos ela saindo e dizendo, que merda, não devia ter te chamado. E a Suho diz, exato, mas que visão do inferno. E o gordinho, o que você disse? E a amiga dela diz, desculpa, Sunho. E o gordinho só pensa, desgraçadas, enquanto o Protinha fica observando em silêncio. Então, de repente, vemos o Protinha de boca aberta, pensando, a Suho acabou de me ver seminu. Então ele dá um mata-leão no gordo e diz, é tudo por causa desse leitão. E o gordinho diz, sai de cima de mim, 4 olhos. E ele diz, você também usa óculos, seu arrombado. E as duas só ficam ouvindo de longe, enquanto eles continuam brigando. Então no próximo dia mostra o prédio da escola e vemos o Protinha já jogando aquele futebolzinho maroto. E o gordinho consegue segurar a bola dele, lá ele. Então vemos o Prota putaço por ele ter conseguido segurar a bola. Então todo mundo fala, nossa, o Gil-min bloqueou o chute do Jin-young. E ele só ri. Enquanto os outros falam, impressionante. Então o gordinho fala, o que foi, Park Jin-young? Você tá chutando feito uma putinha hoje. E ele pensa, merda. E o gordinho diz, ou melhor, o Jason diz, você não parece estar numa condição boa hoje, meu amigo. E ele pensa, parece ser isso mesmo. Por hora, o primeiro tempo acabou, então vou descansar um pouco. E ele sai de cabeça baixa e se senta. Então alguém fala, você parece cansado. Então vemos que é a Suho, dizendo, olá, Jin-young. E ele, Suho? Então ele já fica todo vermelhinho e diz, desça logo. E ela, por quê? E ele, só vai logo. E ele fica todo vermelhinho, dizendo, a professora estava certa. Sim, né? Porque antes ele via como uma pedra, daí não tinha sentido o que ela falava, mas agora ele percebeu a real do bagulho. Então ele diz, eu não percebi porque ela se parecia com uma pedra, exatamente. Mas depois de ver a Suho por debaixo, safadinho, Protinha, que isso, mano. Porra, mas olha a Suho de baixo, mano. Que isso, hein? Cê é louco, meu sonho. Então ela fica em dúvida e ele pensa, é meio vergonhoso. E ela fala, ei, que reação é essa? Não quer olhar no meu rosto? E ele, não é isso. É apenas que a professora Rayon disse que as pessoas ficam feias vistas de baixo e que garotas odeiam isso. E ela diz, é mesmo? Eu pareço feia? E ele, não. Na verdade você fica ainda mais linda. E ele nem se toca disso que ele falou. E ela fica toda queridinha pro lado dele, tá ligado? E ele pensa, merda, o que eu acabei de falar? E o Jason diz, você caiu na armadilha dela. Que nem como antes, caiu direitinho na armadilha dela. E ele, Jason. E o Jason diz, ainda mais linda, hein? Mandou bem. E ele pergunta, o que eu faço agora, Jason? E ele, como assim?
se vira. E o Jason deixou ele sozinho nessa. E ele, não posso fazer nada. Já vi casos onde você tenta voltar atrás e fica ainda mais estranho. Ah, sério, essa é minha boca. E enquanto ele pensa, ela ainda fica observando ele, apenas em silêncio, só olhando pra ele. Então ela diz, obrigada pelo elogio. E ele fica surpreso. E ela diz, você disse algo para me fazer sentir bem, certo? E ele, ela só vai ignorar? E ela diz, elogios são bons de se escutar. E ele, isso é verdade. E ela fala, escuto garotas te elogiando o tempo todo, sobre como você é descolado e sexy. E ele, o quê? Impossível! Não sou tudo isso. E ela, sério? Porque não acho que estejam erradas. Que isso? Foi pra cima do Protinha, hein? Caralho! E o Protinha fica surpreso com essa situação. E ele diz, é mesmo? Em qual parte? E ela bem... E daí ela lembra do Protinha sem camisa. Safadinha, hein? Safadinha. Então ela dá um risinho, chega próximo dele e diz, todas. E ele fica todo vermelhinho, Protinha, né? E ela sorridente observando ele. Então ele diz, surrou. Então alguém interrompe e diz, ei, Jin-Yong, é a hora do segundo tempo. E ele, é mesmo. Então ele se levanta e ela fala, Jin-Yong, marca um gol, você consegue. Torcendo pra ele. E vemos o Protinha ali de pé. E então ele diz, sabe, Jason, não sei porquê, não estava me sentindo bem no primeiro tempo. Então vemos alguém gritando, a bola chegou no Jin-Yong, parem ele. Então o Jin-Yong complementa, mas agora mesmo, meu corpo parece estar leve. Como isso aconteceu? E o Jason, acho que você já sabe a resposta. É porque ela está te assistindo. Meu amigo, estou hesitante em te contar isso, porque é como se eu estivesse indo contra o conselho que te dei, mas talvez... Então vemos ele marcando um gol, e ele diz, essas suas fantasias felizes talvez não sejam tão ruins. E o Jin-Yong marca o gol, e todo mundo grita, gol, boa Jin-Yong, que golaço! E ele começa a sorrir de felicidade. E o Gyumin diz, que merda! E os outros falam, não fica brabo, Gyumin. E alguns dizem, nunca irei te perdoar, Gyumin. Enquanto ela continua ali torcendo por ele, sorrindo. Então vemos os prédios e alguém falando, ótimo, na verdade você fica ainda mais linda. Diz o Prota, pelo que parece ser, e vemos a professora em cima, dizendo, pra você sim, você deve estar se achando sortudo, pirralho maldito. Sem vergonha, tá com inveja do Protinha. Então já no capítulo 9, vemos um monte de prédio, que parece ser a casa do Prota, ele entrando, e alguém diz, como assim? Já compramos os ingressos e agora não podemos ir? Vemos uma garota falando. E o seu pai diz, disseram que as coisas estão agitadas na obra. O que eu posso fazer? Tenho que trabalhar. E ela, sério? Então esses ingressos... filho! Então ele diz, mãe, sim. E ela, estava na escola? E ele, sim. E ela pergunta, você comeu? E ele diz, vou só pegar um kimbap no caminho. E ela diz, ei, isso não é uma refeição de verdade? E ele pensa, na verdade estou com fome. Comer com o pai ainda parece um pouco pesado. Então o Jason diz, ainda assim você deveria comer bem, meu amigo. E ele pensa, o Jason com certeza parece muito bem alimentado. Então sua mãe diz, é verdade, filho. Ganhei isso da vizinha. Quer ir nesse final de semana? E ele, o que é isso? E ela fala, ingressos para o teatro. Vá assistir com um amigo neste final de semana. Ele, E ela fala, eu ia ir com seu pai, mas ele tem que trabalhar. Achei que finalmente sairíamos depois de um tanto tempo. E vemos o pai dele só continuando comendo. Então ele olha e pensa, uma peça e 2 ingressos? Com quem eu devo ir? A gente sabe com quem que tu quer ir, né, ô Protinha? A gente sabe. Então a cena corta pra um cara com cabelão, tá ligado? E dizendo, desculpa, Jin-Yong, acho que vou ficar resfriado nesse dia. Outros caras dizem, não posso ir com você, tenho que lidar com o pessoal do clube. E o gordinho dizendo, peças não são a minha praia. E ele fica ali sem saber o que fazer. Então o Prota fala, bem, porco, você gosta mais de anime do que de peças, né? Imaginei que não fizesse o seu tipo. E ele, o quê? O que você está dizendo? Eu nem assisto anime. E ele, E o gordinho diz, então, estou indo pra lanchonete. Então ele pensa, isso é estranho, porque eu simplesmente assumi que o Gyumin assiste anime. E o Jason diz, estereótipos podem ser assustadores. E ele, Jason? E o Jason diz, enfim, todos seus planos foram rejeitados. O que você vai fazer? E ele, bem, com quem eu deveria ir? E continua rindo. E o Jason diz, seja sincero, você quer ir com a Suho, não é? E o Jason complementa, você estava dominado pelo medo antes, e agora não consegue pensar em mais nada além dela. E ele, não, Jason, eu... E o Jason complementa, bem, acho que está na hora de tomar uma decisão. E ele, decisão? Então a professora que estava passando por ele diz, ei, Park Jin-Yong, não vai cumprimentar a sua professora? Então ele diz, professora Heion, eu não te vi, estava distraído. E ela, imaginei, você estava andando enquanto falava sozinha e ali, isso é... Então ela fala, você por acaso cria amigos imaginários e fala com eles? Então ele pensa, como ela soube? Então vemos os dois sentados e ela fala, então,
tem uma garota com quem você quer ir ver uma peça, certo? E ele, sim, é verdade. E ela fala, aquela tal de Suho é mesmo popular. E ele, certo? Espera, quê? Como você sabe que era Suho? E ela fala, eu ouvi tudo ontem quando você estava soltando frases melosas pra ela, como você fica ainda mais linda, e fica zoando o prota. E ela, enfim, você tem medo de ser rejeitado? E ele fica em silêncio e em seguida diz, sim, de forma vergonhosa. E ela, Então ela continua. Bem, chamar a Sunho, que é do sexo oposto, para sair no meio de todas aquelas pessoas é basicamente pedir um encontro. É quase o mesmo que uma confissão. E o prota fica observando ela falar. Então ela se levanta e diz, ainda assim, seu moleque covarde. E ele, professora Reion? E ela diz, um dia você vai me agradecer. E ele, o quê? E ela fala, Suho. E ele fica em dúvida. Então vemos ela chegando na Suho. E ela fala, o Jin Yong parece ter algo em mente, então vai e escute o que ele tem a dizer. Então ele fica todo arrepiadinho enquanto a Suho pensa, nossa, o que será que é? E ele pensa, por que a Suho está ali? Então a professora diz, o Jin Yong quer ir ver uma peça com você nesta semana. E ela, E ele, professora... Então vemos a amiga dela rindo pra caralho e diz, ele está dizendo isso através da professora, que covarde. E ela, ei, não seja assim, sério. Então a professora diz, então vá falar com o Jin Yong. E ela, tudo bem. Então vemos a Suho balançando a mão e dizendo, Jin Yong. E ele, não. A professora Reion mesma disse que isso é basicamente um convite para um encontro. Então vemos a Suho dizendo, você disse que vai assistir a uma peça neste final de semana, né? Você quer ir comigo? Então vemos o Protinha completamente surpreso com isso. E ele, sim. Então ele pensa, é praticamente uma confissão. Então vemos o Protinha já esperando ela ali pra ir pro teatro, né? Vendo aquelas pedras passeando. Então o Jason diz, nossa, você acabou indo passar o final de semana com a Suho assim do nada. Você só disse sim sem pensar. Corrija esse hábito de se deixar levar pelo momento. E ele diz, se você parar para pensar, a professora Reion é... Não, você tem razão, Jason. A propósito, eu não estou estranho, né? E o Jason diz, você está gostosão. Como assim, Jason? Então ele continua, sério? É a minha primeira vez usando lentes. Elas são muito desconfortáveis. E ele fala, meu amigo, isso não é mais importante. E o Jason desaparece, aparecendo na frente dele e dizendo, que tipo de relacionamento você quer com a Suho? E ele, Jason? E o Jason complementa, você precisa tomar uma decisão agora. Pelo que vejo, você atualmente tem sentimentos românticos pela Suho. E o prota fica surpreso. E ele continua, e com esse convite para um encontro, ela provavelmente percebeu até certo ponto. Para a maioria das pessoas, não seria um grande problema, mas você tem um medo extremo de rejeição, não tem? Se você for direto para a Suho, assim, a mesma situação pode acontecer de novo. Refiro-me à cena que você viu no seu sonho. Mas se você desapegar dos seus sentimentos pela Suho agora, você pode evitar o que tanto teme. E vemos o protagonista pensativo. E ele fala, mas como? Desapegar de sentimentos que já se formaram é... Então ele fala, E o Jason diz, você já fez isso antes. E vemos o Protinha enxergando a Suho como pedra. E o Jason diz, meu amigo... Então alguém fala, o que foi? Então o Jason complementa dentro da cabeça dele. Se você escolher ver a Suho como uma pedra, porque tem medo de ser rejeitado, então eu te darei conselhos adequados para isso. No entanto, então vemos a Suho entrando e dizendo, Jin Yong, você se arrumou hoje? E o Jason diz, se você quiser superar o seu trauma, e vemos o Protinha todo anestesiado de paixão vendo ela, e o Jason continua. Como seu amigo de longa data, eu tentarei dar o meu melhor. Então, escolha. E vemos ela chegando, e ele naquele clima, né, de amor, observando ela. Então, já no capítulo 10, vemos o Jason falando. Provavelmente é uma daquelas coisas que acontecem o tempo todo. Como levaram fora de uma garota, ser rejeitado. Tente pensar em todas as garotas como pedras. O conselho do Jason foi perfeito, diz ele. E então continua. Quando um homem e uma mulher estão juntos, é inevitável que sentimentos surjam. E uma vez que os sentimentos surgem, você quer se aproximar da outra pessoa. Aquele sentimento de querer se aproximar é bloqueado ao ver as garotas como pedra. Sim, eu fico confortável assim. Mesmo que seja algo que aconteça com frequência. Eu tenho medo de ser rejeitado. Então a cena muda e vemos a Suho dizendo, Jin Yong, você toma expresso, tão maduro. Enquanto ela toma um latte gelado. Então ele diz, acho que sim. E em seu pensamento ele diz, eu só pedi porque era mais barato. Pão duro do caralho. E ela fala, falta cerca de 1 hora para começar a peça, né? E ele, sim, eu acho.
E ela complementa, é a minha primeira vez assistindo a uma peça, estou animada. E ele ri nervosamente enquanto toma seu café e diz, a propósito, o que o Jason disse, se eu vir a Suho como uma pedra e abandonar meus sentimentos por ela, eu posso evitar de ser rejeitado por ela como naquele sonho. Mas se eu decidir me aproximar dela em vez disso, eu teria que me superar o meu trauma. Então ele fica em pânico e pensa, eu consigo superar? Logo eu que tratava todas as garotas como pedra? Me escondendo através de mecanismos de defesa. Então ela diz, no que você está pensando, Jin-Young? E ele, é que o expresso tem um gosto tão ruim. Então ela fica em um breve silêncio e então diz, mentiroso, você estava pensando em outra coisa enquanto eu estou bem na sua frente. E ele diz, sinto muito. E ela diz, você deveria ter pedido algo como um chocolate latte, em vez de um café tão amargo. E ele fala, desculpa. Então de repente ela fala, 2 horas. E ele fica em dúvida. E ela complementa, o tempo que passei me arrumando para te encontrar, passando maquiagem, escolhendo roupas. Eu investi todo esse tempo para te ver. Então não pense em mais nada, foque apenas em mim. E vemos ela observando o Protinha em choque. E o Prota pensa então, bem, ela tem razão, foi rude da minha parte, com a Suho bem na minha frente. Então ela se levanta e diz, bem, já que você vai me levar para a peça, eu deixo passar. E ele diz, obrigado. Enquanto ela fala, está na hora, vamos, Jin-Young. E ele se levanta e diz, sim, enquanto pensa. Certo, por enquanto vou focar apenas no tempo que estou passando com a Suho. Eu decido o resto depois. Então já vemos eles na peça, com a peça rolando, lá ele, e a mocinha da peça falando, Romeu, por que o seu nome é Romeu? E ele, porque a minha mãe me deu, você não sabe nem disso, que garota tola. Como esperado, você é o melhor, Romeu, vem aqui para os meus braços. E vemos ela meio entediada, dizendo isso é intenso. Os dois parecem no tédio ali, enquanto ela boceja. Então a cena já muda, com eles fora do teatro, e ela diz, aquele boneco é fofo, e ele pergunta, quer que eu ganhe pra você? Então ele começa a tentar, mas só tentativa frustrada, enquanto ela observa rindo. Então a cena já muda para o karaokê, com ela observando ele cantar, e ela pensando, nossa, ele não sabe cantar. Então em seguida eles vão jantar juntos, enquanto ficam naquele clima gostosinho, comendo juntos. Então já na rua, ele começa a levar ela pra casa, enquanto conversam. Já estão parecendo um casalzinho os dois, Coisa linda, mano. É assim que eu gosto. Então, de repente, alguém fala, ufa, foi divertido. E foi ela, dizendo, obrigado por me acompanhar até em casa. E ele, não foi nada. E ela diz, vá pra casa em segurança também, Jin-Young. E ele, sim. Então ela fica em dúvida e fala, Jin-Young, você tem algo a dizer? Parece que tá hesitando. E ele, bem... Então ele pensa, é que eu me diverti muito hoje. Eu espero que você saia comigo de novo outra vez. Então ela observa ele em silêncio e diz, Jin-Young? E ele, ri nervosamente e diz, a gente se vê na escola. E ela, Então ela dá um tapão no ombro dele e diz, por que você demorou tanto só pra dizer isso? Você me deixou nervosa. Vou indo de verdade agora. Tchau. Então ela se retira. Ele observa ela indo embora, abaixa a cabeça e pensa, dizer que eu quero uma próxima vez com a Suho? Eu ainda tenho medo da rejeição dela. Então ele se volta e começa a sair. E pensa, ver ela reagindo assim é assustador. Então vemos o pensamento do Prota, né? Com ele pensando que ela vai dizer de novo, vou pensar a respeito, como se estivesse rejeitando ele. E ele pensa, sim, isso está certo. Se eu me aproximar mais da Suho assim, eu só vou continuar sentindo essa emoção desconfortável. Para começar, até o encontro de hoje não foi realmente minha escolha. A professora Heion arranjou tudo isso sozinha. A Suho pode ter vindo sem vontade também. Porra, Protinha, tu é burro. Tu é burro. Vai tomar no teu cu. Porra! A mina dando todos os indícios que quer ele, mano. Quer ele. E ele não percebe, mano. Então ele continua. Igual a 5 anos atrás. Se eu praticar, talvez eu consiga ver a Suho como pedra. Não, Prota, não. Meu Deus, cara. E ele diz sim, até que fiquemos mais próximos. Então ele é interrompido os seus pensamentos com ela dizendo, da próxima vez não peça expressa. Então ele olha pra trás e ela tá ali, dizendo, peça outra coisa, tipo um chocolate latte. Então ele fica em choque com isso. E o Jason diz, então, escolher ver a Suho como uma pedra é a sua decisão? Qualquer que seja a sua escolha, vou respeitá-la. Fugir do que teme também é um meio, igual que você fez 5 anos atrás. Então ele interrompe o Jason falando, como eu pareço agora? Então o Jason observa em silêncio e diz, você pediu para outra pessoa chamar ela para sair para você. Desde o início do encontro você levou bronca por estar distraído enquanto ela estava bem na sua frente. Você fez a garota cortar a sua comida. Você estava com medo demais até de pedir um segundo encontro. No fim, você escolheu fugir porque tem medo de se aproximar da Suho. E agora
está tentando ver ela como uma pedra. Ah, eu não estava tentando te insultar. Apenas declarando fatos objetivos. Enfim, nossa, ele pensa. Isso é patético, diz o Prota. Então ele segura as mãos da Sunho. Caralho, é isso, Prota, é isso, caralho, vamos! E ela fica surpresa com isso e diz, hã? E ele fala, desculpa, na próxima vez eu te levo pra ver uma peça mais interessante. Caralho, meu coração ficou quentinho agora, mané. E ele diz, você dormiu porque estava chato, né? Com um pedido de desculpas. Então ela fica surpresa e de repente ela ri. E diz, eu estava me perguntando quando você diria isso. Então já no capítulo 11, ele ainda segurando as mãos dela, mas os dois ficam em silêncio constrangedor. E ele se toca disso. Então ele solta a mão dela e diz, desculpa, eu nem percebi. E ela, tudo bem. Enfim, me mostre algo mais interessante da próxima vez. Vou ficar ansiosa, tá bom? E ele, sim. Vá para casa em segurança. E ela diz, você também, Jin-Young. Então ele sai com a mão no peito. E ela sai observando sua mão. Então no próximo dia observamos aqueles prédios e vemos o Protinha suspirando. E sim, o Protinha tá malhando, mané. Fazendo uma barra fixa ali bacana. E ele pensa, quando tenho algo na cabeça, costumo malhar. Ontem prometi para Sunho que haveria uma próxima vez. E o significado por trás disso, dessa escolha, foi superar meu medo de rejeição e me aproximar da Sunho. E o Jason diz, uma decisão de homem, meu amigo. Excelente decisão. E ele diz, valeu, Jason. Mas não é tão fácil quanto parece. Como exatamente eu deveria me aproximar da Sunho? Quantas séries eu fiz até agora? E o Jason responde, 3. E ele, entendi. Então vemos uma moça olhando lá de trás, enquanto ele fala, mas estranhamente sempre que faço barra, sinto que minhas articulações doem. Então ela chega atrás dele e diz, seu merdinha. Então ele leva um susto e diz, você me assustou, quem é você? E ela, sou eu, a Sukyong. Que coincidência te encontrar aqui, Park Jin-young. E ele, Sukyong? Então ele mostra pra gente a visão dele, vendo ela como uma pedra e dizendo, aquela garota, amiga da Sunho, aquele formato familiar de pedra. Meu Deus, mano, ele identifica por formato de pedra as minas, velho. Então ela diz, ei, faça essas barras de novo. E ele, por quê? E ela só faz. E ele, claro, por que não? Então ela observa em choque, dando um chutão nele, dizendo, quem diabos faz barra desse jeito? E ele, caindo no chão. E ele, ai, que diabos você está fazendo? E ela diz, se você continuar se exercitando assim, todas as suas articulações vão ficar destruídas. E ele, E ela diz, vou ali trocar de roupa, então espera aqui, tá bom? E ele diz, porque eu esperaria, ainda tenho outra série pra fazer. Ei, cabeça de pedra! E ela diz, ei, eu disse pra esperar aqui enquanto eu vou trocar de roupa. E ele, tá bom, do que se trata isso afinal, ele pensa. E o Jason diz, esta é uma oportunidade. Como assim oportunidade? Ele pergunta. E o Jason diz, já ouviu falar de estratégia? Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo e você vencerá todas as batalhas? E ele diz sim, iríamos aprender mais sobre a Sunho. E o Jason diz, certo, naquela vez ouvimos um pouco sobre a Sunho naquele porco. Naquela época estávamos tentando aprender sobre a Sunho para ficarmos conscientes dela. Mas dessa vez é como o propósito de se aproximar da Sunho. E ele fala, entendi o que você quis dizer. Você está dizendo que deveríamos perguntar casualmente sobre ela para Sukyung? E ele, exatamente. No mínimo, ela será mais sutil do que a Peppa Pig. E ele diz, eu também acho. Então, um pouco tempo depois, a gente vê a Sukyong chegando e o Prota diz, você foi trocar de roupa? E ela sim. E ele pergunta, o que mudou? E ele, caramba, o que há de errado com a sua visão? Minha calça e meus sapatos mudaram, não mudaram? E ele, desculpa, pra mim você parecia uma pedra. E ela, que diabos você está falando? Quer que eu te mate? Enfim, faça algumas barras, vou checar sua postura. E ele fica em silêncio e em seguida diz, ei, Sukyong, você é próxima da Sunho, né? E ela, Você é, né? Então por que a Sunho... é mesmo, ela diz. Você estava interessado na Sunho, não estava? Espera, como você soube? Ele diz. Tipo, quero dizer, não é nada disso, eu só estava curioso e ela é sério. Não me faça rir, qualquer um consegue notar que está interessado na Sunho. Até uma galinha saberia. E ele fica em silêncio. Então aparece uma galinha e ela diz, olha ali, até a galinha está concordando agora. O que é aquilo? Fugiu de uma granja? Sei lá. Então ela diz, mas conquistar a Sunho não será fácil. E ele, por quê? Porque ela é popular? Ela diz isso também, mas ela é um mistério, eu acho. E ele fica em dúvida quanto a isso. E ela diz, basicamente a Sunho se dá bem com todo mundo na escola. Ela é muito sociável. É verdade que eu sou a que mais fica grudada nela, porém... Mas não importa, o quanto eu ficasse perto da Sunho, eu nunca conseguia entendê-la de verdade. Não importa o quanto ela brinque e converse normalmente. Ela quase nunca fala sobre coisas pessoais. Parece que ela tem muitos segredos. Bem, mesmo assim, isso não muda o fato de que eu ainda sou a melhor amiga dela. Enfim, você vai sofrer um pouco emocionalmente. E ele diz sim. Então ele pensa,
Um mistério. O porco também disse algo parecido. Não entendo o que estão falando. Tem algo que eu não saiba? Ah, primeiro só anda logo e faz as barras, ela diz. Então ela dá um chutão no prota do nada, dizendo, eu disse pra fazer, caralho. E ele, tá bom, já entendi. Então ele diz, mas por que você tá me obrigando a refazer isso de repente? Você é bom em exercícios? E ela diz, bem, imagino que eu pareça um pouco frágil pra você. E ele diz, difícil dizer, já que estou vendo dobrado. E ela diz, mas sabe, mesmo que eu pareça assim, na verdade sou bem confiante quando o assunto é malhar. Então vemos ela tirando o casaco e diz, não se apaixone por mim, tá bom? Então o prota observa e de repente vemos a visão do prota, vendo ela como um pedregulho gigante. E ele diz, você parece bem sólida. E ela, né? Bem sólida mesmo, né? Na visão do prota. Então, já no capítulo 12, vemos algumas pessoas caminhando ali no parque e alguém segurando uma sacola. E a Suho caminhando pelo parque com a sacola. Então alguém diz, mas sabe uma coisa? E a Suho observa. São duas mulheres falando. Você não acha que o professor de educação física é secretamente bonito? Caramba, o seu tipo são caras mais velhos? A outra pergunta. Ele não é exatamente um cara velho, é? Acho que nem chegou aos 30 ainda. Sério? Mas o rosto dele diz o contrário, a outra diz. Então ela baixa o boné e diz, são da nossa turma. Então elas continuam conversando sem perceber a Suho, dizendo, você não acha que o professor de educação física parece interessado na professora Rayon? Caramba, eles realmente não combinam. E a Suho continua ali em silêncio e suspira aliviada. Então ela escuta alguém falando, pare de usar impulso. Então ela olha e vê a Sukyong dizendo para o prota, puxe mais as costas, segure a barra com a mesma força dos dois lados. E ele, E ela diz, beleza, só falta mais 3. E ele, por favor, me poupe. E ela fica observando os dois. E ela sorri enquanto a sua amiga diz, isso é irritante pra caramba, sai daí, moleque. E dá um chutão no prota, mané. E ela diz, certo, segure a barra assim. Depois puxe com as costas. Assim. E ela diz, isso é difícil? Responde, seu inútil. E ele diz, o que tem de diferente do que eu fiz? E ela, caramba. Então ele olha pra trás com alguém falando, uau. Que legal, Sukyong. Então eles se assustam e de repente a Sukyong sai correndo dizendo Suho, Suho. E ela diz, Sukyong, o que você está fazendo aqui? E ele pensa, sério, a Suho sempre aparece do nada. Enquanto a Sukyong diz, o Park Jin-young estava fazendo barra do jeito errado, então eu estava ensinando ele. E ela diz, você simplesmente não resiste em dar conselhos. E ela, sim, sério. Então elas dizem, mas qual é a dessa galinha? E ela diz, não sei, ela só estava aqui. E a Suho diz, parece fofinha. Então ela observa e diz, oi, Jin-young? E ele diz, oi, Suho? E ela diz, nossa, mas você não consegue fazer isso. Só de ficar pendurada ali já é difícil pra mim, a Suho diz. E o prota fala, bem, isso é porque a Suho tem anemia. E ela, o quê? Você está tirando sarro de mim? E ele, desculpa. Então a Sukyong diz, Suho, você quer tentar também? Quer que eu te ajude dando um apoio? E ela, tá bom, parece legal. E ela diz, ei, Park Jin-young, você conta aí da frente. E ele, sim, tudo bem. E a Sukyong diz, certo, não tenha medo e puxe devagar. E ela, mesmo que alguém segurando, ainda é bem difícil, a Suho fala. Então ela olha pra frente e vemos o prota à frente dela, observando ela. Então ela olha pra cima e a Sukyong diz, o que você está fazendo, Suho? Eu disse pra puxar. E ela continua tentando puxar e observando o prota. Então ele pensa, mas sério, o que foi aquela galinha de antes? O homem é assim mesmo, cara. Era pra ele estar olhando a mina deve estar pensando que ele tá pensando nela, ele tá pensando sobre uma galinha, mano. Vai se fuder. Então ela parece pensativa quando de repente ela solta a barra, caindo completamente em cima da sua amiga. E ele, o que há com vocês? Por que estão assim? Viu, eu te disse para não exagerar por causa da anemia. E ela, não é isso. Sukyong, desculpa, você está bem. E ela, essa idiota estava sonhando acordada durante o exercício. E aquele cara de óculos nem estava contando. Então eu acabei ficando brava. E vemos a aura do ambiente mudando. E ela pega a Suho no colo e diz, eu vou matar todos vocês. E eles gritam, desculpa, Sukyong. Então já entardecendo, vemos a Suho e o prota caminhando. E ele diz, ufa, isso foi exaustivo, né, Suho? E ela diz, mas eu não fiz nada. Então ela complementa, talvez fosse bom aprender exercício com a Sukyong às vezes. E ele diz, vou ter que pensar sobre isso. Então ele pensa, parando para pensar a estratégia de conheça a si mesmo e ao seu inimigo e você vencerá todas as batalhas. Eu também não aprendi muito sobre a Suho hoje, mas eu me diverti malhando com a Suho. Então acho que isso é suficiente. E o Jason diz, concordo, planos como este devem avançar devagar. E ele fala, Suho, eu tenho que ir por aqui. E ela diz, tá bom. E ele complementa, eu vou indo primeiro, vejo você na escola amanhã. E ela, e ele, sim? O que houve? Tem algo a dizer? Então ela fica em um breve silêncio, então ela diz, não é nada. E o prota fica em dúvida. Então vemos a memória da Suho e ela diz,
sabe, você por acaso gosta de pessoas que são boas em esportes? E ele, bem, eu acho que ser saudável é bom, por quê? Então ela observa pro lado e pensa, entendi. Eu só estava curiosa, agora vou indo, tchau. E ele, tchau. E ele pensa, por que agir desse jeito? E o Jason, E ele, Jason, por que você está suspirando? E ele diz, meu nobre, não é como se eu entendesse totalmente o coração das mulheres também. Mas sinto que você acabou de dar a resposta errada. E ele, o quê? Qual parte? E ele fala, pense cuidadosamente sobre isso no caminho para casa. E ele diz, você não pode simplesmente me dizer quando é que você vai parar de fazer julgamentos estúpidos em momentos cruciais? Isso não é um pouco pesado? Pelo menos me diga o porquê. Então vemos a Suho caminhando, levando um susto da galinha, dizendo, desde quando você está me seguindo? Já no capítulo 13, vemos a Sukyong falando. Aquela noite estava estranhamente escura. Eu subi no terraço da escola à noite. O terraço parecia agradável porque é bem aberto. Eram 9 horas da noite. Pensei que seria um horário em que ninguém, além de alguns professores, estariam por perto. Então, de repente, vemos ela ouvindo algum som ali. E ela diz, mas de repente comecei a ouvir a música de um piano vindo de algum lugar. O último andar da escola é onde fica a sala de música. Pensei, quem está tocando piano a esta hora? Mas logo senti arrepios por todo o corpo. Porque tocavam o piano tão bem que era de dar calafrios. Incrível. E vemos os três escutando a história dela. E o Pratinha fala, por que você está contando isso como se fosse uma história de terror? E a Suho já fala, que medo. E vemos o Jason todo encolhidinho ali, cheio de medo, velho. E o Pratinha pergunta, Jason, você está tremendo agora? E ele fala, me lembrou de quando inventei o chupacu. Ô meu, que tradutor filha da puta, mano. Certeza que não tá assim no manhwa original, mano. Então a Sukyong fala, mas quem estava tocando mesmo? Pensar que nossa escola tem alguém tão talentoso? Então o gordinho fala, Kang Sukyong, sério que não sabe? E ela, saber o quê? E ele continua, sobre quem dizem que aparece nesta escola? O fantasma da sala de música. Há muito tempo, havia uma garota nesta escola que ficava na sala de música todas as noites tocando piano. Naquele dia também, enquanto ela tocava, ela morreu. E eles perguntam, espera, do nada, por quê? E ele continua, parece que um doce que ela estava comendo ficou preso na garganta. E eles questionam, como assim parece? Não pode falar direito? E ele diz, desde aquele dia, na sala de música à noite, dizem que sons de piano ecoam mesmo quando não haja ninguém lá. O que significa que o som do piano que você ouviu, Kang Sukyong, poderia ser considerado a performance de um fantasma. O que deixa os três ali completamente chocados. E o Pratinha pensa, que tipo de história de fantasma é essa? Até que ele nota algo e olha pro lado, e a Suho fala, mas isso é muito assustador, o que pega ele de surpresa. E ele pensa, a Suho odeia coisas assustadoras? Ela está tremendo com uma história dessas. Ela é bem tímida em segredo. Então alguém fala, Park Jin-young, Jung Sun-ho, e vemos que é a professora falando, momento perfeito. Se não estiverem ocupados, venham à sala dos professores para ajudarem em uma coisa. E eles concordam e começam a seguir a professora. Então a Sukyong fala pro gordinho, ei leitor, essa história de fantasma era verdade? E ele, hã? E ela diz, é a primeira vez que ouço isso. E ele diz, é claro que eu meti o louco. Eu só inventei porque queria ver as caras de medo deles. Mas a Suho parecia realmente assustada. Estou bem orgulhoso de mim mesmo. Que gordo filho da puta, mano. E daí a Sukyong olha pra ele em silêncio e de repente fala, seu desgraçado maluco. Então a cena já muda aí pra noite. E o Pratinha falando, ufa, ajudar a corrigir provas foi exaustivo. A professora Heion trabalha duro também. E a Suho concorda. Então de repente ele nota que a Suho tá se tremendo. E ele pergunta, Suho, você está bem? Você não parece bem. Então ela pega e fala, não é nada. E começa a rir toda nervosa. Então ele diz, é por causa daquela história de fantasma que o porco contou mais cedo? E ela, não, do que você está falando? Fantasma não existe nesse mundo. Dando um tapão no ombro dele e dizendo, eu não estou nem um pouco com medo. Uma garota que morreu engasgada com um doce ou sei lá o quê. E ele pensa, considerando o tanto que ela está tremendo, parece ter a afetado. E de repente, começa a tocar um som de piano na escola, o que pega os dois de surpresa. E ele falou, o quê? Sons de piano? A essa hora? Parece que está vindo da sala de música. E ela diz,
é igual a história de antes, sem chance, um fantasma está tocando de verdade, né? Impossível. E ele fala, provavelmente é algum aluno ficando até tarde tocando. Então, de repente, ele nota algo e fala, hã? E vemos uma sombra no fundo do corredor, meus amigos. E nessa hora eles falam, o que é aquilo? Enquanto ela se treme toda, ele diz, alguém ainda está na escola a essa hora? Surro, você está bem? E ela, se tremendo toda, mano, cê é louco. E ele pensa, acho que ela não está bem. E de repente, o suposto fantasma começa a caminhar na direção deles, mano. E ele diz, hã? Está vindo pra cá? Quando de repente a Surro abre um grito, mano, surpreendendo o Protinha. E ela começa a gritar, o fantasma da garota que morreu comendo doce está vindo. E sai correndo pelas escadas. E ele grita, Surro, aonde você vai? E ela sai gritando, socorro! E ele grita de volta, se for correr, pelo menos desça as escadas. E vemos o suposto fantasma só encarando eles de longe. E dizendo, o que houve com eles? Eles acabaram de fugir por minha causa. E vemos que na verdade é a professora, mano. E ela diz, um fantasma? Eu pareço um fantasma agora? Ah, que coisa. Então a cena já muda aí pro terraço. E vemos o Protinha entrando correndo. E quando ele olha, ele se surpreende. A Surro tá esmigalhada no chão, fiote. E ele grita, Surro, o que aconteceu? E ela só diz, malditas escadas. E ele, hã? Ah, por causa da anemia. E ela diz, mais importante, aquela coisa preta veio de repente pra cima de mim antes. E ele diz, provavelmente pareceu aquilo porque estava escuro. Era só uma pessoa. E ela tanto faz. E então ele diz, isso é tudo porque aquele porco falou aquelas bizarrices. E de repente o som começa a tocar de novo, surpreendendo a Surro. E ela fica em um breve silêncio e de repente fala, o som do piano de novo. E ele fica pensando, mais sério, quem está tocando piano a essa hora? Não é de admirar que histórias de fantasma apareçam por causa de coisas assim. E a Surro está com tanto medo, precisa acalmá-la rápido. Isso aí, Bratinha, acalma ela, fi. Acalma ela, dá um abraço, um beijo na boca, cê é louco. Então, de repente, meus amigos, a gente já vê o bravo, o Jason, dizendo, espera, na verdade é uma boa situação. É isso, Jason, aconselha o rapaz aí. E ele diz, Jason, o que você quer dizer com situação boa? E o Jason fala, é uma chance de se aproximar da Surro. Uma garota tremendo de medo. Quando um homem e uma mulher estão juntos em um momento como esse, o que acontece é... E de repente vemos uma mãozinha se aproximando do Prota, fi. O que surpreende ele. E vemos a Surro suspirando ali. E ela diz, é meio assustador. E segurando ele pelo braço. Então ele já fica todo coradinho, fiote. E pensa, o chamado efeito da ponte suspensa. Já no capítulo 14, a gente vê ela ainda agarrada ali nele e ele pensando, eu já ouvi falar disso. Em uma situação perigosa, é o fenômeno psicológico de desenvolver sentimentos pela pessoa que está com você. Mas Jason, realizar a operação de efeito da ponte suspensa agora mesmo... A música de piano que está tocando agora não é animada. E vemos ela ainda agarrada ali no Protinha, fi. Então ela tá ali encarando o Protinha em silêncio. E ele pensa, a expressão da Surro também relaxou. Acho que ela não está mais com medo. Então de repente ele solta uma risada e diz, o fantasma realmente toca piano bem, hein? E ela, sim, tem razão. Está em tempo 3/4. Isso é uma valsa. E ele, então isso é uma valsa. Como você sabe tanto sobre isso? E ela diz, eu fiz aulas de dança de salão quando eu era pequena. E ele, sério? E ela continua, o Guilmin e eu íamos juntos na época do jardim de infância. Ele tinha um ataque porque não queria fazer par comigo. E vemos ele dizendo ali, eu quero trocar de parceiro, professora. E ela dizendo, como se eu não quisesse isso também. E o Protinha fala, aposto que foi o Guilmin que começou. Então, você não dança mais? E ela diz, não, eu gostava mais das aulas de artes, então parei. E agora eu também tenho anemia. A propósito, o Guilmin é na verdade um dançarino muito bom. Ele era um prodígio na dança. E o Protinha pensa, hã? Não consigo imaginar isso. Com aquele corpo dançar é sequer possível? Então ele fala, enfim, deve ter sido divertido, dança de salão. E ela diz, você acha? E ele, sim, é algo bem desconhecido pra mim. E ela diz, eu mal me lembro, já que fiz no jardim de infância. Já que temos um fantasma tocando piano pra nós de qualquer forma, me dê sua mão. E ele, hã? Por quê? E ela, vamos, me dê a mão. Pô, Protinha, dá a mão pra ela, caralho. Acorda, fiote. E ele, tá bom. Então as mãos se aproximam e de repente se tocam. E ela fala, é isso. Agora para o próximo passo. E ele, E de repente ele dá um pisão no pé dela. Assim não, Protinha. Porra, caralho.
E ela já fica gemendo de dor ali e fala, ah, droga. E ele surrou, sinto muito. Você está bem, eu sou um dançarino tão terrível. E ela diz, o chute baixo da Sukyong ainda não curou totalmente. Então ele vai pegar ela pela mão e ela diz, tudo bem, vamos tentar de novo. E ele, tudo bem. E ela diz, certo, gire uma vez. E mano, cê é louco. Ele ficou todo bailarino ali, cê é louco. E já tropeçou no próprio pé e de repente caiu de fuça no chão. E ela grita, Jin-Young! E começa a dar risada. Você é péssimo na dança. E ele diz, a Sukyong ter quebrado meu nariz também ainda não curou. E ela fica rindo dele e observando ele no chão. Então ela diz, quer tentar mais uma vez? Então ele olha pra ela e fala, tem certeza? E ela, sim, tanto faz. Se você pisar no meu pé de novo, eu quebro o seu também. E ele fala, sinto muito mesmo. Como sou terrível nisso, Suho. Você terá que me ensinar bem. E ela, haha, claro. Então ele diz, como era mesmo? Cuide de mim, tá bom? Cê é louco, brotinho, agora sim. Daí ela olha surpresa pra ele e diz, uau, cuide de mim também. Cê é louco, meu casal, Deus o livre. E daí ele já olha todo coradinho pra ela, fiote, e ela já olha toda coradinha pra ele. E o Jason fala, o fantasma da sala de música. A misteriosa música de piano, ouvida todas as noites na escola. Ninguém sabe quem a toca, mas aquele som misterioso foi o suficiente para se tornar uma história de fantasma para algumas pessoas. Mas agora, para outra pessoa, ela se tornou uma melodia como um presente. Cê é louco, vemos o Protinho ali no bailando, cê é louco, Deus o livre. Só no escurinho da noite, com a Suho no terraço. Deus o livre, hein? Então a cena já muda aí pro colégio visto de fora e de repente os dois saindo pela porta. Com o Protinha falando, parando pra pensar, Suho. E ela, sim? E ele continua, você ainda faz artes? E ela, sim, eu ainda desenho. E ele, sério? Então você poderia desenhar um homem musculoso com barba pra mim algum dia? Mano, vai tomar no teu cu, Prota. Porra, é viado, caralho. Porra, e ele, eu com certeza vou te pagar por isso. E ela, eu não sou muito boa em desenhar pessoas, mas acho que posso tentar algum dia. E ele, valeu. Então ele pensa, então a Suho realmente gosta de desenhar, eu não sabia disso. Sinto que já teve algo que eu quisesse fazer também. Então de repente ela fala, é mesmo, Jin-Young, eu preciso ir ao banheiro. E ele, você está bem? E ela, como assim? Já volto. E ele diz, não é isso que eu quis dizer, que estranho. Ela estava com tanto medo antes. E agora ela vai entrar naquela escola escura sozinha? E ele fica pensativo ali pensando, ela se acostumou a ficar com medo? E nisso Jason aparece no ombro dele dizendo, suspeito. E ele diz, o que é suspeito, Jason? E ele fala, você se lembra da operação efeito da ponte suspensa? E ele, sim, aquela que quase tentamos. E ele diz, eu tenho uma teoria. Talvez a operação efeito de ponte suspensa já estivesse em andamento. E vemos ela no espelho ali passando batom, parece. E é isso mesmo, tá? Ela passando batom ali. Então ela diz, o fantasma da sala de música? Vamos lá, fantasmas não existem. Cê é louco, será que ela fingiu medo, mano, pra se aproximar do Protinha? Cê é louco, daí sim, hein? Essa aí tá carnívora. E ela continua falando, apesar de que o lugar onde ele pisou no meu pé ainda dói. Park Jin-Young, seu dançarino terrível. Então a cena já muda pra sala de música, quando alguém chega falando, terminou de tocar piano? E é a professora Hayon dizendo, já está muito tarde. Pare de tocar e vá pra casa. Yojin. E vemos que é uma mocinha ali de cabelo meio ruivo, meio rosa, sei lá. E ela, eu poderia tocar só mais uma música, professora Hayon. E ela diz, o que você está dizendo? Não consigo ouvir nada, criança. E ela diz, desculpa. Muito bem, vamos pra casa. Então já no capítulo 15 vemos alguém falando. O que você acha sobre se dar bem com todo mundo na escola? Eu não sou um envolvido, então não saberia dizer, mas de alguma forma... Então a cena muda pra sala de aula com a Suho sentada. E ela tá ali pensativa, se lembrando do Protinha dizendo, poderia... não consigo tancar isso. Poderia desenhar um cara musculoso e machão com barba depois? Eu com certeza vou te pagar. E ela fica pensativa ali dizendo, esse tema é amplo demais. Eu deveria ir perguntar pra ele. Então ela se levanta e vai em direção à porta quando de repente alguém fala, Suho, tem um minuto? E vemos que é duas colegas dela ali. Então ela aponta pra elas, fica um pouco pensativa e de repente fala, Iemon e Subin, o que foi? E elas ficam rindo ali. Quando de repente dizem, olha só isso, o que surpreende ela. E elas continuam. Sabe que eu gravo vlogs e posto no NeoTube como hobby, né? Você apareceu um pouco da última vez, lembra? E ela, sério? E ela continua. As visualizações explodiram depois daquilo e vemos ali que pegou 1,38 milhões de visualizações. Cê é louco, fiote. E ela continua
falando. As pessoas estão loucas perguntando quando você vai aparecer de novo. Até perguntaram se somos próximas e tal. Disseram que você é super bonita. E a Suho fica rindo ali e diz: você vai ser uma influenciadora agora, Yeon? E ela: sim, claro. Então, sobre isso, vamos sentar e gravar um vlog juntas de verdade desta vez? Eu te compro algo delicioso se isso der dinheiro depois. E ela fica ali meio pensativa e de repente ela fala: claro, por que não? Então a cena já muda aí mostrando a escola de fora e de repente o Jason falando: a missão de hoje é pedir pra Suho ir à lanchonete com você. E ele fica pensativo e fala: você não acha que isso vai ser óbvio demais, Jason? E o Jason diz: nunca. Você não se decidiu a se aproximar da Suho? Um homem de verdade encara os desafios e ri na cara deles. E o Protinha concorda dizendo: verdade, já que me decidi, só preciso reunir coragem. E o Jason fala: fabuloso, meu amigo. Então vemos ele entrando ali numa sala e dizendo: ah, tô nervoso. Então vemos alguém falando: olá, você tem que dizer o seu nome para os espectadores. E ela dizendo: meu nome é segredo. E as outras dizendo: hahaha, ela está indo para uma vibe misteriosa. E o Protinha fica observando essa situação. E o Pedregulho ali continua: nós três somos super próximas assim. E ela fica rindo meio que nervosa ali no meio das pedras, mano. E o Protinha pensa: estão gravando alguma coisa? Enfim, parece que ela está ocupada agora. Então ele se vira pra ir embora e continua: eu provavelmente deveria voltar mais tarde. E a Suho olha, notando algo, percebendo que alguém está saindo da sala. Mas eu não sei ali se ela conseguiu ver que era o Prota, né? Então vemos o Protinha falando: no entanto, a missão de ir à lanchonete com a Suho acabou em fracasso porque ela parecia sempre ocupada demais hoje. E vemos que ela tá sempre cercada ali pelas minas, mano. Então a cena já muda aí pro final da tarde e o Jason fala: ah, não tenho o que fazer. Afinal, a Sunho é incrivelmente popular na escola. E ele diz: nem me diga. Eu não sabia que ela tinha tantas amigas próximas. Ela realmente é incrível. E a Suho tá chegando por trás dele ali. E ela diz: Jin-Yong, está andando por aí falando sozinho de novo hoje? E ele: Sunho, como assim falando sozinho? Eu não fiz nada disso. E ela fica rindo dele. Então ela diz: eu te vejo fazer isso o tempo todo. Não tente se fazer de bobo. Dando um tapão no ombro dele. Não me diga que você tem um amigo imaginário com quem fala ou algo assim. E ele: ah, como soube? Então ela diz: enfim, Jin-Yong, eu também estou sem dinheiro para o ônibus hoje. E ele: ah, sim, devo te acompanhar até em casa? E ela: ah, parece bom. Então de repente alguém chega gritando: Sunho! E é aquelas gurias chata pra caralho, dizendo: momento perfeito. E ela: ah, Yuon e Subin? E elas dizem: ei, está ocupada, Sunho? Porra, tu é cego, ô louca? Sai, para de atrapalhar o meu casal, desgraça. E ela diz: já que estamos aqui, vamos gravar o vlog. Ah, você está com o Jin-Yong? E a outra amiga dela diz: Yuon, esta é a hora em que precisamos sacar o clima e cair fora. E ela: certo, certo. Garanta que vai gravar com a gente amanhã, Sunho. Vamos indo por hoje. E ela: ah, tchau. E a amiga dela diz: mas Yuon, não acha que estamos pedindo um pouco demais dela? E ela: ah, você acha? Está tudo bem. A Sunho é boazinha, então ela com certeza vai nos fazer um favor desses. E vemos que nesse momento a Sunho muda de expressão, parecendo que ficando em pânico. E o Pedregulho, filha da puta lá, começa a dizer... E a guriazinha continua lá dizendo: podemos só comprar um taikoboki pra ela depois. Hahaha, é verdade. E o Protinha também fica encarando isso em silêncio. E ele pensa: elas são amigas próximas a Sunho? Acho que eu realmente não sei muito sobre a vida social dela. Por outro lado, a Sukyong disse que ela se dá bem com todo mundo. Então ele olha pro lado notando algo. E vê a expressão de terror da Sunho. E nisso que ele tá encarando ela, ele pensa: o que houve? Porque a expressão dela está assim. Então de repente ela quebra o silêncio, rindo nervosamente e dizendo: nossa, eu devo ser uma idiota, Jin-Yong. E ele: ué? O quê? Espera, por quê? E ela: ah, eu esqueci totalmente que recarreguei meu cartão de ônibus ontem. E eu tenho um lugar pra passar, então você não precisa me acompanhar até em casa hoje. E ele: ah, tá bom. E ela sai dizendo: já vou indo. E ele fica pensando: a expressão que ela acabou de fazer tinha algo incrivelmente estranho nela. Hã? Estranho? E de repente vem na memória dele o gordinho falando: senti que algo estava estranho na Sunho, e ainda estou sentindo agora mesmo. Então ele pensa: será que é disso que o Gyumin estava falando? E o Jason diz: parece certo. Embora fosse uma situação que poderia ser facilmente ignorada, a expressão dela agora mesmo foi extremamente intensa. Ela até se apressou para sair desse lugar. Esse deve ser o sentimento estranho que a Peppa Pig mencionou. O que você me diz, meu amigo? Vai investigar isso? Então o Protinha fica pensativo ali e fala: sim,
Se isso me ajudar a ficar mais próximo dela, então o Jason diz, ótimo, então eu lhe darei a próxima missão. E ele, próxima missão? Então a cena já muda ali pra um parque e vemos o Protinha ali na frente da cadeira com o Jason explicando. Entre as pessoas que você conhece, chame a pessoa que parece ser a mais próxima da Sunho e descubra. Então de repente alguém chega falando, Park Jin-young, por que você me chamou no meio da noite? E vemos que é a Soo-kyung, mano. E ela continua, ah, sério, eu te disse pra não se apaixonar por mim, hein? E o Jason continua, descubra sobre a Sunho um pouco mais a fundo. E vemos os dois frente a frente. Então é isso, gurizadinha. O Manhwa de hoje vai ficando por aqui. Como vocês podem ver, a Sunho tá aqui comigo, né? Porque ela ficou de mal com o Protinha, ela veio pros meus braços, tá ligado? Isso é louco. Então é isso, não esqueçam de comentar aqui embaixo e dar o like e se inscreve no canal, senão vai comer carvão no Natal, hein? All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to you.